Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é 5 técnicas que vão te ajudar a evoluir na sua pintura. Bom, se você não sabe como começar uma tela do zero até estar refinada, sempre sobra alguma coisa do BO, tempo de secagem, a tinta não adere, enfim, vários outros problemas. Então, essa aula é para você. Ficou curioso? Então você já sabe. Não sai daí. E uma das grandes dificuldades do artista iniciante é saber os processos, como começar, quando parar e quando finalizar também. Mas não dá para adivinhar, então eu resolvi listar 5 técnicas que vão te ajudar a evoluir na sua pintura. Então, aqui na mesa eu já vou começar a mostrar algum deles para você. E aqui a gente tem a tela, que é a superfície pretendida para receber a sua arte. Bom, em papelaria, ela vem branquinha assim, mas isso não garante que ela esteja com uma boa selagem. Se você tem dúvidas quanto a essa selagem, que é o seguinte, quando você pinta, a tinta vaza para o outro lado, ou ela é cheia de imperfeições. Então, a base acrílica tem essa missão, que é selar a sua tela para que ela não vaze. Apenas isso, essa é a função. Quando você compra um tecido em loja, ele vem cru e precisa ser selado, e às vezes uma má qualidade de tela também precisa da base acrílica. Pronto. Então, se você tem dúvida, usa a base acrílica. E logo depois que você faz esse processo, aí sim a gente entra nas 5 etapas para começar a pintar. Aqui eu tenho o gesso acrílico que protege o tecido contra a ação oxidante da tinta a óleo. A tinta acrílica não precisa, dispensa totalmente o gesso acrílico. A gente está falando de tinta a óleo. Então você vai precisar aplicar em toda a sua tela, lixar, aplicar novamente, para só então começar a pintar. Depois desse processo que você fez aí, lixou, vai passar uma tinta bem aguada, terrosa, para que ela perca o branco. Esse é outro processo que também faz parte da preparação da sua tela, mas eu vou listar todos eles. Depois disso é que você vai precisar do lápis e da borracha para desenhar a sua tela, o que você pretende pintar, né? É o planejamento. Depois que você faz isso, você contorna essas linhas que você fez de lápis, ainda com a tinta solvida, líquida, muito ralinha. Ainda não está pintando. Isso faz parte do esboço. Depois disso, vem a próxima fase, que é do bloquinho, onde você vai fazer uma marcação prévia com as cores. Esse exemplo aqui, dessa borboleta, que eu não terminei ainda, está apenas marcada algumas cores. Isso aqui está na fase do bloquinho. Quando eu vou retomar esse trabalho, que ele já está totalmente seco, eu não posso partir direto para os detalhes. Eu preciso colocar novamente essas cores para retomar a minha pintura, e esse processo a gente chama de refresh. E quando o trabalho já está feito o refresh, que você começa a detalhar, é que finalmente chega a etapa do refinamento, onde você vai trabalhar com o medium, fazer todos os detalhes, mas os artistas, ó, daqui pulam logo para querer fazer todos os detalhes, e é claro que a maioria das vezes dá errado. E para que não fique nenhuma dúvida, hora de pegar o seu caderninho de anotações, porque um artista que se preze precisa ter tudo bem anotado para não fazer errado. Eu coloquei aqui a selagem, que é algo que vai precisar ou não. Como eu falei, depende de como está o estado da sua tela na hora que você comprou. Então, se a tela está ruim ou o tecido é cru, você vai passar a base acrílica, tá? Então, e vamos para a preparação de tela.
O que consiste a preparação? Bom, primeiro você vai fazer a imprimação, que é o que eu falei com o gesso. E depois, que é um nome muito parecido, a imprimatura, que é aquela fase em que você vai colocar a tinta terrosa bem diluída. Então aqui é com gesso acrílico e aqui é com a tinta. Vou marcar com S para que você saiba que essa etapa aqui é feita com a tinta diluída apenas com o solvente. Depois da preparação da sua tela, que ela já secou, bonitinha, você já lixou, eu tenho um card que eu vou deixar aqui mostrando como é que faz a imprimação, para que você veja. E tem o esboço, que é a segunda etapa. O esboço você vai fazer o desenho a lápis. Quando você tiver certeza de que está tudo no lugar que você deseja, é que você vai cobrir com linhas já com a tinta. Linhas com tinta. E também essa tinta é apenas diluída com o solvente. Então aí você tem a segunda técnica para você aprimorar. Depois do esboço vem o bloquinho, que consiste em marcar as cores do que você pretende pintar, como aquela borboleta que eu te mostrei de forma muito prévia. E aí a tinta vai estar diluída. Você vai fazer essa marcação com a tinta diluída, também com solvente. E por que eu estou fazendo tanta questão de mostrar, deixar frisado o que é o solvente? Porque quando o óleo de linhaça entra antes da hora, retarda ainda mais a secagem da tinta a óleo, que é uma queixa muito comum entre os artistas. Ah, eu não gosto de tinta a óleo porque ela demora a secar. É porque você não está usando o solvente onde deveria. Depois dessa fase, onde a tinta diluída com o solvente, você marcou as cores, vai estar sequinha, mas aí vai ter o dia de retomar essa pintura. E para retomar, você vai precisar fazer um refresh. Que consiste em fazer uma camada fina com as cores. Aí sim você vai passar a utilizar o medium. Agora começa a entrar o solvente mais o óleo de linhaça. Então você tem uma garantia de que seu trabalho não vai ficar fosco, quebradiço ou demorando demais a secar. Então essas duas fases aqui são cruciais e os artistas pulam, que é uma maravilha, e aí se perdem e o BO está formado. Então depois que você fez o refresh, aí sim chega aquela parte que todo mundo quer fazer sem nem preparar a tela, que é o refinamento. Aí no final vou dar uma afastada para pegar o quadro dele. Tá. O refinamento é onde você vai colocar os detalhes. Os acabamentos. E essa fase você vai poder fazer com o medium ou mesmo com a tinta pura, sem diluir em nada, tá? Para fazer áreas com luzes, com mais efeitos. E eu separei 4 exercícios para que você ponha isso em prática. E o link está logo aqui abaixo para que você adquira pelo tempo indeterminado. Você vai ter para fazer, pois esses exercícios que a gente chama de exercício flash. Vou colocar aqui, exercício
flash, tá? Então, eles são vitalícios. E eu preparei duas naturezas mortas, tem paisagem, tem uma marinha para que você pratique essas etapas aqui com todo o acompanhamento, sem ter tempo nenhum de perder a sua aula. E ela custa R$ 97,00. E se você comprar mais de um, tem desconto. Vou deixar aqui o link, você também vê que comprando uma, a segunda e a terceira vão sair pelo preço de apenas um. Então, você leva 3 e paga apenas 2. Maravilhoso! E aí você vai poder colocar em prática todas as etapas aqui que eu mostrei passo a passo, como você vai se divertir e poder evoluir na sua pintura. Se você pulava alguma etapa dessa ou nem fazia, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você já fez alguns dos exercícios flash, também mostra se você gostou, deixando aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal, nem sei porquê, se inscreva agora mesmo, aproveite, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe com os amigos, um beijo e até a próxima aula.